atropela 4, mata 1 e causa protestos em São Paulo. O número de desalojados e desabrigados por causa da chuva passa de 8.000 no Espírito Santo. O governo de Santa Catarina vai investigar a agressão dentro de presídio. E a universitária humilhada por causa de um vestido curto volta hoje à universidade. As principais notícias do Brasil e do mundo você vê no Jornal Jovem, que começa agora. 3 de novembro de 2009, o Jornal Jovem está no ar, seja muito bem-vindo. E a Polícia Rodoviária Federal registra 33 acidentes, 2 fatais, no fim de semana prolongado. O repórter Guilherme Marques faz agora um balanço deste feriado prolongado nas rodovias do Distrito Federal. Guilherme, boa tarde. Olá, Lucas. 2 pessoas morreram e 29 ficaram feridas em 33 acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal, neste fim de semana prolongado. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, PRF. De acordo com o chefe de comunicação social da PRF, o inspetor De Lucas, as campeãs são a BR-020 e BR-040. O número de acidentes caiu desde o último feriado prolongado em 12 de outubro, em que foram registrados 47 acidentes com 39 feridos. A redução foi de 29,79% no número de acidentes e 25,64% no número de feridos. Na BR-060, os motoristas que retornavam a Brasília das cidades goianas encontraram um engarrafamento que atingiu cerca de 20 quilômetros. A lentidão começou no fim da tarde e adentrou a madrugada. Algumas pessoas chegaram a ficar 2 horas presas no congestionamento. Guilherme Marques para o Jornal Jovem. Obrigado, Guilherme, pelas informações. E um estudante de 15 anos morreu atropelado por um micro-ônibus ontem à noite na Vila Metalúrgica, em Santo André, no ABC Paulista, em São Paulo. Ele estava em um bar com mais 3 pessoas que também foram atropeladas, mas não correm risco de morte. O motorista do coletivo, identificado como Amarildo Mariano da Silva, de 33 anos, foi preso em flagrante depois de fugir do local do acidente. Ele responderá por homicídio culposo sem intenção de matar. Cerca de 150 moradores das imediações se revoltaram com o atropelamento e fizeram um protesto. Eles incendiaram um micro-ônibus e depredaram outro, ambos da empresa Consórcio União Santo André, a mesma do veículo que atropelou as vítimas. 3 barricadas foram montadas, 2 onde fica o bar e outra nas proximidades do local. Os manifestantes também atacaram com pedras carros que passavam pelas imediações e incendiaram guaritas de fiscais do transporte público. Houve confronto com a polícia, que chegou ao local no começo desta madrugada. Para responder aos ataques feitos com pedras e pedaços de paus, os policiais militares usaram balas de borracha. Foram enviados ao local viaturas do 10º Batalhão de Santo André e do 6º Batalhão de São Bernardo do Campo, também do ABC Paulista. E o número de desalojados e desabrigados por causa da chuva no Espírito Santo já passa de 8.000. Já passa de 8.000 o número de desalojados e desabrigados no Espírito Santo por causa das chuvas que atingem o estado, desde quarta-feira, dia 28. A Defesa Civil informou na manhã desta terça-feira, dia 3, que voltou a chover forte na Grande Vitória nesta madrugada, mas ainda não foi feito um levantamento para saber se mais pessoas foram atingidas. Até segunda-feira, ontem, o número de afetados pelo mau tempo era de 706.000. 6 cidades decretaram situação de emergência por causa da chuva. As cidades são Viana, Vila Velha, João Neiva, Ibiraçu,
Rio Bananal e São Domingos do Norte. Um total de 28 municípios foram afetados. Na madrugada de domingo, dia 1º, 3 pessoas morreram soterradas em Cariacica. Pai e 2 filhas de 1 e 5 anos dormiam no mesmo quarto, destruído pela terra que desceu um barranco. E um ano depois da eleição, Barack Obama é aprovado por 54% dos americanos. Um ano depois de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, Barack Obama conta com uma aprovação de 54% dos americanos contra 45% que o desaprovam. A pesquisa ressalta que o índice de aprovação do presidente se mantém acima dos 50%, ainda quando a maioria dos americanos não está de acordo com a forma como Obama conduz os assuntos como economia, saúde, Afeganistão, Iraque, desemprego, imigração ilegal e déficit do orçamento federal. E agora imagens impressionantes. Veja, o governo de Santa Catarina vai investigar a agressão que a gente vai ver nas imagens dentro de um presídio. A secretária executiva da Justiça e Cidadania de Santa Catarina abriu na segunda-feira, dia 2, uma investigação para apurar a responsabilidade dos agentes prisionais que foram flagrados agredindo presos na penitenciária de São Pedro de Alcântara. A secretaria também afastou preventivamente um dos agentes. Imagens filmadas pelos próprios funcionários da penitenciária mostram os presos amarrados e sendo agredidos com socos e pontapés. Eles foram levados para um banheiro da cadeia. As cenas foram gravadas em fevereiro de 2008. O corregedor Cleto Navaggio de Oliveira ficará à frente da investigação que deve apontar as causas e os servidores públicos envolvidos no ato. O secretário de Justiça e Cidadania, Justiano Pedroso, informou que o governo de Santa Catarina não aprova os atos de violência e que a decisão de apurar o caso foi uma determinação do governador. A investigação deve durar cerca de 30 dias. E a universitária humilhada por causa de um vestido curto volta hoje à universidade. A estudante de turismo foi hostilizada por ir à aula com um vestido curto. Ela deve voltar à universidade nesta terça-feira, dia 3. Desde que foi ofendida no dia 22 de outubro, Geise Arruda não voltou à Uniban, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde estuda. Na manhã dessa terça-feira, ela disse que a intenção é voltar para a aula. Ela disse que a intenção é voltar para a aula e ser respeitada por todos. Geise não registrou boletim de ocorrência até agora. A atitude que a jovem vai tomar também depende da conversa com o advogado. O vídeo com os insultos à jovem foi parar no site YouTube. Centenas de estudantes, inclusive mulheres, atacaram a jovem com palavrões, termos chulos e ameaça de agressões e de estupro pelo simples fato de ela usar um mini vestido. A Uniban abriu uma sindicância para investigar o que ocorreu. A aluna afirma que foi recriminada também por funcionários da universidade. O Jornal Jovem vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mande-nos um e-mail com a sua sugestão de reportagem, crítica ou elogio para tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre no nosso site www.jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre no mais novo portal de notícias da internet, o Portal R5, www.portalr5.com. Mais um recado, o Jornal Jovem está sendo transmitido também pelo Portal Virtua, www.portalvirtua.com. Até a nossa próxima edição.